Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, meus amigos católicos, evangélicos e espíritas. Tudo bom? Tô com saudade de vocês. Já faz algum tempo, né? Do meu último vídeo, que foi um vídeo testemunho, né? Que eu não gravo vídeo. Então hoje, agora que você estará com Jesus Cristo após a sua morte, né? Ou no arrebatamento, quando Jesus Cristo vier, porque eu acredito muito que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré vai vir e vai arrebatar os seus escolhidos, tá? E hoje eu quero falar sobre isso, tá? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Por quê? Antes da vinda de Cristo, nós estávamos separados de Deus, porque o primeiro homem que Deus criou, que foi Adão, ele pecou, ele e Eva, Adão e Eva pecaram. Eles fizeram aquilo, eles desobedeceram ao Senhor. Então, o pecado ficou no mundo. Então, os homens, para expiação do pecado, como eu disse, nos outros estudos, eles matavam um cordeiro, algum animalzinho imaculado, para expiação do pecado, que nem Jó. O Jó que foi provado na Bíblia, que teve lepra e que Deus deu tudo em dobro para ele depois disso, né? O que ele fazia? Ele fazia expiação pelos filhos dele de madrugada. Os filhos dele faziam coisas erradas e aí ele matava um animal. Ele era muito rico, ele era o homem mais rico do Oriente, né? O Jó. E então ele fazia isso. Agora não precisa mais disso, desses sacrifícios que haviam no Velho Testamento. O Senhor Jesus veio com um sacrifício humano, em carne. Ele morreu, ressuscitou. Foi o único que não pecou, veio em corpo, ele ressuscitou imaculado, sem pecado. Ele foi crucificado imaculado, sem pecado, inocentemente. Então, através do nome do sangue de Jesus Cristo, nós temos a nossa reconciliação com Deus, nós podemos nos achegar a Deus. Ele mesmo disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso em João 14,6, pode conferir lá, tá? Ele disse isso. Então, quer dizer, ele é a nossa ponte entre nós e Deus. Se você peca, porque nenhum de nós estamos assim isentos de pecar, de não acontecer nada com a gente, porque nós somos humanos, nós falhamos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, né? Então, se você pede perdão por alguma coisa que você fez de errado, de coração, e se arrepende, procura não fazer mais, Jesus Cristo perdoa, Deus perdoa através de Jesus Cristo. Jesus intercede por nós, para Deus, entendeu? Então, por isso, tudo que você vai fazer tem que ser em nome do Senhor Jesus. Ele disse em Marcos 16,15: Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em meu nome, expelindo os demônios, curando os enfermos em meu nome. Então, quer dizer, em Efésios diz que Jesus Cristo, que não há outro nome o qual nós possamos nos referir no mundo espiritual, a não ser no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Está escrito isto na palavra do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, está escrito em Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez a qual de ambos os povos fez um, tá? Dos gentios e dos judeus, né? E derribando a parede de separação que havia, que estava no meio, Ele desfez a inimizade entre Deus e os homens, entre os homens e os homens. E até os gentios, os gentios que se arrependem e querem seguir Jesus, somos considerados filhos de Deus. Nós, os que não somos da raça de Jesus Cristo, israelita, judeus,
né? Lá de Israel, né? Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, como eu acabei de dizer, né? Deus ama todos de igual modo, Ele ama todo mundo, e por isso Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoas, tá? Então nós temos que ver isso. Então Deus deixou 2 mandamentos, 10 em Êxodo. Se você pegar lá, Êxodo capítulo 20, acho que é Êxodo capítulo 20, eu não lembro qual versículo que começa, mas lá fala sobre os 10 mandamentos. Jesus Cristo, Ele não veio para revogar a lei, mas Ele veio para cumprir e transformar algumas coisas. Então Ele diz, lá no Novo Testamento, o Êxodo é no Velho, e no Novo Testamento Jesus disse, porque os discípulos perguntam qual os mandamentos, o que eles devem fazer, aí Ele diz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus, você vai querer seguir as coisas de Deus. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o seu próximo, você não vai roubá-lo, você não vai matar, você não vai destruir, tá? Você vai fazer todas as coisas que estão nos 10 mandamentos ali. Se você amar a Deus, você vai cumprir isso também, entendeu? Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, como se fosse você mesmo. Você tem que se amar também, né? Por isso que a gente tem que falar que a gente tem que se amar primeiro para amar o próximo, porque o bem, você vai se sentir na pele do outro, na pessoa do outro, para querer fazer o bem para outra pessoa. E isso é uma demonstração de amor ao próximo. Você vai querer ajudar os necessitados, os carentes, né? E Jesus diz muito sobre isso. Uma das coisas que Jesus mais quer que nós façamos é ajudar as pessoas carentes. Ele fala que são os pequeninos dele, né? Que é ajudar os necessitados, os pobrezinhos, os que passam fome, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Que são pobres de espírito, ajudar os órfãos, as viúvas. Esses são os pequeninos de Cristo, né? Então, nós temos que cumprir isso daí na palavra do Senhor, né? Também diz aqui, né? Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com a inimizade. Também diz isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, e Pedro, capítulo 2, versículo 24, tá? Só afirmando aqui, tá? O ministério, isso é um ministério, o ministério da reconciliação. O ministério de Jesus foi de reconciliação também, salvação, reconciliação, né? Foi efetivado por meio do sacrifício de Jesus. Ele conseguiu efetuar isso através da cruz, né? Que diz em 2 Coríntios, tá? Capítulo 5, do versículo 18 ao 20, pode conferir lá na palavra do Senhor na sua Bíblia. E também você pode ler Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 19, fala sobre isso. Então, vamos ver aqui, ó. Jesus fez 3 coisas importantes. Cristo desfez a inimizade entre os homens e Deus. Ele derrubou a parede da separação que havia entre os homens e Deus, entre os homens e os homens, né? E também o conceito das leis dos mandamentos, como eu disse para vocês, 3 coisas. Foi sobre essas 3 coisas que eu acabei de falar para vocês. Cristo desfez a inimizade entre os homens e entre nós mesmos e entre nós e Deus, né? Ele derrubou a parede da separação que havia no meio, tá? Espiritualmente falando. E outra coisa, o conceito das leis dos mandamentos, como eu disse, que são 10 mandamentos, mas que se você fizer em 2, você cumpre os 10 mandamentos, tá? Então, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Ele não revogou a lei dos mandamentos, ele foi inteligente, né? Jesus Cristo, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você amar ao próximo como a si mesmo, você vai cumprir os 10 mandamentos, né? E
pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, né? Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo. Esse foi o ministério da reconciliação entre nós e Deus e entre os homens e os homens. Eu acho isso de extrema importância, nós termos consciência disso, desse ministério da reconciliação que Jesus teve aqui na terra, tá? Então pense nisso, tá bom, meus amados? Era essa a mensagem que hoje eu queria deixar para vocês, tá? E logo estarei preparando mais estudos bíblicos bem legais aqui para vocês, testemunhos, e a gente vai projetando as coisas conforme o Espírito Santo vai nos dando, tá bem? Então tá, um abraço para vocês, que Deus esteja abençoando, e eu desejo a vocês a paz do Senhor e Shalom Adonai para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus.